Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Então, a palavra Páscoa significa literalmente passagem e se refere ao fato de que o Senhor Deus, ao ver o sangue na ombreira das portas na casa dos judeus, passou por aquela porta sem entrar para matar os primogênitos. E na ocasião, Moisés deu as seguintes orientações aos israelitas, não é, concernentes não somente à celebração imediata da Páscoa naquela noite, mas também para celebrações futuras. E a gente encontra essas orientações no livro de Êxodo e no restante do Pentateuco. E aqui eu vou tentar resumir para vocês quais foram as orientações que Moisés deu concernentes à celebração da Páscoa, né, da festa da passagem, quando o anjo do Senhor passou pela porta da casa dos israelitas e não entrou para executar juízo. Primeiro, a primeira instrução é que no dia 10 do mês, e a partir daquela época, esse mês, ele começa o calendário hebraico. O calendário hebraico começa exatamente nesse mês. Dia 10 daquele mês, cada família deveria selecionar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Então, tá lá. No dia 10, eles teriam que ter o cordeirinho selecionado e separado. No dia 14, portanto, 14 dias depois, à tardinha, eles deveriam imolar o cordeiro. E o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais, nas laterais da porta e na verga da porta. Então, eles tomariam um hisopo, né, um vegetal, uma planta que parece mais como vassoura de piaçava, né, por assim dizer, que eu não sei quem entende disso aí, mas ela melada no sangue, molhada no sangue e espargida nos umbrais e na ombreira da porta. E aí, em seguida, a carne do cordeiro seria assada no fogo, era proibido comer o cordeirinho cru ou cozido, mas ele tinha que ser assado, e toda a família se reunia para comer com pão sem fermento, que também era chamado pão da aflição, e junto com ele ervas amargas. Então, era a carne do cordeiro, que tinha sido imolado, tinha que ser assado, e com ele se podia comer o pão sem fermento, que é o pão asmo ou ázimo, e as ervas amargas. As ervas amargas. A família se reunia e tinham que comer o cordeiro todo, não podia sobrar nada. Se sobrasse, eles deveriam queimar o restante do cordeiro. Devia ser comida às pressas, com todo mundo pronto para viajar a qualquer momento, e era proibido sair da casa na noite do dia 14, porque naquela noite o Senhor haveria de passar pela terra do Egito, o anjo do Senhor passaria para matar os primogênitos. Então, estas foram as instruções que Moisés deu aos israelitas com respeito à celebração da Páscoa na noite em que eles saíram da terra do Egito. Mais tarde, quando eles estivessem de posse da terra de Canaã, quando eles saíssem do Egito e entrassem lá em Canaã, conforme Deus estava prometendo, outras pessoas, chamadas de estrangeiros, incluindo estrangeiros mesmo, forasteiros, residentes temporários ou trabalhadores contratados que não fossem israelitas, eles não tinham permissão para comer a refeição pascual. Aquilo era algo exclusivo dos israelitas. Só quem era realmente israelita, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, é que podia comer do cordeiro pascal. Escravos e estrangeiros que viessem a morar entre os israelitas, eles tinham de ser circuncidados, eles precisavam ter o sinal da aliança antes de poderem celebrar a Páscoa. Então, queria celebrar a Páscoa, queria comer, participar com os israelitas, não era israelita, não era descendente de Abraão, Isaque e Jacó, mas se circuncidasse, o selo da aliança, então poderia participar, não é? Essa é uma das razões pelas quais a gente, hoje, como cristãos, a gente segue a mesma sequência. Primeiro o batismo, depois a ceia. Só pode participar da ceia do Senhor quem primeiro recebeu o sinal da aliança, que é o batismo. Bom, a refeição
da Páscoa, ela tinha que ser comida em uma casa e não poderia ser tirada da casa enquanto não fosse comida e terminada. E nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Então eles tinham que comer sem quebrar o osso, osso nenhum. E o que sobrasse teria que ser queimado, inclusive os ossos inteiros. E é aí que mais tarde vai se tirar a figura, né? João faz a observação de que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz, porque era costume quebrar as pernas dos prisioneiros para que eles morressem mais rápido, aqueles prisioneiros que estavam presos na cruz. Não é? Mas quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. E então isso é registrado pelo evangelista como sendo o cumprimento daquilo que estava prefigurado na refeição pascual, de que nenhum dos ossos do cordeiro poderia ser quebrado. Bom, depois voltando agora para a história, né, que nós temos o livro de Êxodo, e antes de voltar aqui, aproveitando para dar as boas-vindas a você que está chegando agora, essa live é sobre a Páscoa, nós estamos na primeira parte, onde nós estamos tratando das origens da Páscoa, né, as origens da Páscoa. E estamos falando aqui que não se pode entender a Páscoa sem a história da libertação dos israelitas do cativeiro egípcio, né, que é chamado do Êxodo. E agora nós voltamos para o momento histórico. Depois de dadas essas instruções, todas essas instruções, os israelitas se recolheram nas suas casas e fizeram o que tinha sido mandado, mataram o cordeirinho e passaram o sangue na porta. Após isso, naquela noite, calada da noite, noite profunda, só se ouvia o choro na casa dos egípcios, porque o anjo da morte passou pela casa deles, entrou onde ele não viu a marca do sangue e matou todos os primogênitos. Porém, ele não entrou nas casas onde ele viu a marca do sangue. O sangue nas ombreiras e verga da porta era um sinal de que as pessoas que moravam naquela casa estavam confiando em Deus para a sua libertação. O anjo, então, ao ver o sangue, ele passou por essas casas e não entrou. Daí o nome Páscoa, para relembrar essa festa. Depois disso, a gente conhece a história. Faraó, às pressas, expulsa os israelitas do Egito. Ao sair, eles pedem joias, roupas e riquezas e assim despojam os egípcios, né? Meio que agora trabalharam como escravo 400 anos, né? E escravo não recebia nada. Mas agora, na hora de sair, Deus toca no coração dos egípcios, eles pedem riquezas, os israelitas pedem riquezas e saem ricos da terra do Egito. E é dessa riqueza que eles vão encontrar recursos mais tarde para construir o tabernáculo, né? Uma peça de construção riquíssima lá no meio do deserto. A gente pergunta, de onde é que eles tiraram ouro, prata, madeira, tecido, todas aquelas coisas preciosas, valiosas, usadas para fazer o tabernáculo, a Arca da Aliança? Resposta, dos egípcios. Eles receberam, finalmente, todo o atrasado que eles tinham direito e saíram ricos da terra do Egito e que os havia escravizado durante 40 anos. E, finalmente, Deus cumpre a sua promessa de libertá-los, como tinha dito a Moisés que faria através, através de Moisés, né? Através dessa libertação maravilhosa. Gente, a gente fica emocionado, né, com o cumprimento da palavra de Deus, como Deus é fiel e Deus cumpre a sua palavra. E em Cristo Jesus nós encontramos o pleno significado da origem da Páscoa e da razão pela qual ela foi instituída. Antes de passar para a segunda parte aqui da nossa aula, alguns queridos irmãos estão perguntando como é que fica se eles não estão em dia, não é? Eles estão se referindo à nossa comunidade vivendo as Escrituras. É só atualizar e você continua recebendo, né, todo esse material maravilhoso. Enquanto isso, participa aqui conosco, né, dessa live que é aberta, livre para todo mundo. E aproveitando para dizer aos que estão nos assistindo para visitar lá a nossa comunidade Vivendo as Escrituras, onde nós procuramos abordar de maneira mais prática aquelas lições preciosas que nós temos aprendido aqui juntos, com a graça de Deus.
Muito bem, gente, e agora, sem muita demora mais, vamos partir para a segunda parte, mas antes, vamos só relembrar aqui, porque vai ser importante. Na hora que a gente falar de como a Páscoa virou ceia, é importante lembrar o que é que a Páscoa passou a representar para os judeus. Primeiro, era uma memória da escravidão e do êxodo. Era a festa que celebrava o evento nacional mais importante, que foi a libertação da terra do Egito e a constituição do povo em uma nação. Também a Páscoa representava a libertação pelo sangue do cordeiro. Cordeiro puro, sem defeito, que não podia ter seus ossos quebrados, tinha que ser comido imediatamente. Talvez os judeus piedosos, como Isaías, leia Isaías 53, percebesse ali claramente uma figura do Messias, o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado definitivo daqueles que crescem. Também a Páscoa representava a consciência de perdão mediante a morte do Cordeiro Pascal. A Páscoa celebrava a libertação física, mas ela apontava para uma maior, a libertação dos pecados, e que era feita da mesma forma mediante o sangue, porque sem sangue, dentro da religião judaica, não havia perdão de pecados. Sangue tinha que ser derramado para que pecados fossem perdoados. Era esse, e tudo isso apontava para a consciência, eles tinham consciência, os judeus tinham consciência, deveriam ter pelo menos, de que haviam sido substituídos por um cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos. Essa é uma lição importante, né, que o judeu devia ter percebido. O anjo da morte não matou os primogênitos, porque o cordeiro tinha sido morto. A morte do cordeiro substitui a morte dos primogênitos, ou seja, os judeus já no Antigo Testamento tinham consciência de que do que a gente chama sacrifício vicário ou morte substitutiva, deveriam ter, porque a Páscoa apontava para isso, que eles foram salvos mediante a morte de alguém que morreu. Agora vamos partir para a segunda parte da nossa aula, que é da Páscoa para a ceia do Senhor. Vocês estão ouvindo o barulho aqui dos passarinhos, né? Eu estou aqui na casa de um querido amigo em Clinton, no Mississippi, e aqui ele cria periquitos. E os periquitos estão gostando da aula, né? Que eles entraram aqui, estão participando, né? De vez em quando vocês vão ouvir aqui os periquitos. São muito lindos, se vocês pudessem ver. É um casal muito bonitinho, aqui numa gaiola. Estão atentamente acompanhando a exposição da aula sobre a Páscoa, né? Assista a pregação completa pelo link na descrição.